Então estamos de volta aqui para continuar nosso estudo sobre os sinais do fim dos tempos e da volta do Messias. E aqui estamos no ponto 6, aonde na verdade não são nem tanto sinais, e sim apenas parábolas e advertências sobre vigilância, porque o Messias nos alertou a estarmos vigilantes para sua volta. E isso é muito importante, é o que nós vamos ver agora aqui em Mateus 25, 1 a 13, a parábola das 10 virgens. Enquanto eu vou abrindo o texto, você vai dando o like, isso ajuda muito. Já deu joinha? Então vamos lá. Verso 1, vai anotando aí. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Eu já vou aqui lendo um versículo e já vou explicá-lo. Fica mais fácil, porque aqui é mais longo, né? Então vamos lá. Reino dos céus, obviamente, é o reino dos céus literalmente, tá? Salvação, glória celeste, glorificação. Também fala de arrebatamento, tá? Tá tudo ligado. Glorificação também da igreja. Esse reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Será por quê? Porque o Messias ainda vai voltar. Semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 10 virgens aqui simboliza ovelhas e bodes. Tá? Tomando as suas lâmpadas. Lâmpadas, sua luz, sua conversão, regeneração ou não. Você já vai entender. Saíram a encontrar-se com o noivo. Elas esperam a volta do Messias. E você sabia que os bodes também esperam a volta do Messias? É. E vão dizer naquele dia: Senhor, Senhor. E ele vai dizer: apartai de mim, nunca vos conheci. Vocês praticam a iniquidade. Está em Mateus capítulo 7. Então, entenda. Elas vão e estão já esperando a volta do Messias. O noivo é o Messias. Verso 2. 5 dentre elas eram nécias, tolas, insensatas, e 5 prudentes. 5 eram bodes, acham que são salvos, mas não são. 5 eram prudentes. Olha a evidência do salvo. Ele é prudente. Ele não é nécio. Verso 3. As nécias, ou seja, bodes, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Olha só. Está dando uma alusão aqui a lâmpadas, porque a ideia do tempo da volta do Messias é um tempo de trevas. Nós vimos isso nos vídeos passados. Não é tempo, não vai ser dia de luz, não, vai ser dia de frio e trevas, é o que diz. Lâmpada, por causa que aqui vai dizer depois que à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo. Meia-noite é um momento principalmente nesta época aqui, tá, que foi escrito, as pessoas iam dormir em suas casas, 8, 9 da noite estava todo mundo dormindo. Tá. Meia-noite é uma expressão que já vem de muito tempo, porque literalmente era metade do sono da pessoa. As pessoas acordavam naquela época 4 da manhã. No máximo 5 da manhã estourando, já estavam de pé trabalhando. Então, meia-noite era literalmente meia-noite do sono. Então, por isso que fala meia-noite. E é um momento que a pessoa tem sono. Hoje está totalmente diferente, cara. Hoje a maioria das pessoas tem sono 3 da manhã. Vai dormir 3 da manhã. Tudo errado, cara. Não descansa, não tem sono profundo, não tem nada disso. Tá tudo errado. Aqui não, meu irmão, tá? Então, lâmpadas, luz, de noite elas foram encontrar o noivo. Tá? Essas virgens. As nécias são os bodes, são tolos, ó. Nécio, tolo, insensato, imprudente. Tudo sinônimo, tá?
Não vive os mandamentos, é um nécio. Não pratica mandamento, é nécio. Não vive o evangelho, é nécio. Não pratica o evangelho, é nécio. Não nega a vontade da carne, é nécio. Vive de forma imoral, é nécio. Vive cometendo crime, é nécio. E acha salvo. Tá? E essas 5 virgens, virgens por quê? Virgens por causa que são porcas lavadas, né? A Bíblia tem essa expressão. Ou seja, eles se acham salvos, essa grande quantidade de gente, ímpia, bodal, se acha salvo, mas não vive o evangelho. Não é salvo. Se você não vive o evangelho, meu irmão, você não é salvo. Nunca foi. A Bíblia fala muito claramente, se você não ama o seu irmão, você nunca se converteu. Até hoje está em trevas. E está cheio desses por aí. Que apenas dizem ser teólogos, cristãos, salvos, convertidos, crentes denominacionais. Vai na igreja. Sério? O diabo também vai lá nas denominações, sabia? É. Inclusive, deixa eu dar uma notícia para você. Hoje, o maior, não no sentido de melhor, não, no sentido de maior mesmo. O maior pregador hoje das denominações é o próprio Satanás. É ele que está lá pregando. Sabia disso? Inclusive, ele também está no YouTube. É. No YouTube, no Telegram, se fazendo de teólogo. Uhum. Satanás que está pregando aí. É, cara. Sabia dessa? Você vê pelas obras. Então são nécios, são bodes, são ímpios, são joio. Se acham salvos, mas não são. Ao tomarem as suas lâmpadas, ou seja, eles, ao quererem abrir o caminho, lâmpada para iluminar, para chegar até o Messias, o que aconteceu com os nécios, os bodes, aqueles que se dizem, se consideram salvos, mas não são? Não levaram azeite consigo. Por quê? Entenda, naquela época, meu irmão, a lâmpada não é o que você conhece hoje como lâmpada, tá? Naquela época, tinha que botar um azeite ali, um óleo, alguma coisa, né? Era azeite mesmo. E era muito comum. Então acendiam-se lamparinas ou coisas parecidas. Tá? Então era totalmente ele pegando fogo, né? Literalmente, para poder haver luz. O azeite aqui, meu irmão, é uma simbologia ao Espírito Santo. Os bodes não têm o Espírito, mas acham que têm. Compreendeu essa parábola? Calma que ainda não acabou. Verso 4. No entanto, entretanto, contudo, todavia, as prudentes, ou seja, os salvos, as ovelhas de verdade, além das lâmpadas, ou seja, além da regeneração, além da palavra viva que está com elas, porque lâmpada também simboliza a palavra. Salmo 119, verso 105, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Levaram azeite nas vasilhas, ou seja, azeite, o Espírito. Então, as ovelhas têm o Espírito. Os bodes, não. Mas aqui está tratando como virgens, todos eles. Por quê? Virgem aqui não é uma alusão de serem de fato puros, porque as nécias não eram de fato puras. É apenas a consideração que se acham ser, mas não são. Entretanto, as prudentes são, tá? Por causa do Espírito, por causa desse azeite aqui. Tardando o noivo, ou seja, atrasando o noivo, tá? Elas queriam logo a volta do noivo, ou seja, do Messias, mas o noivo acabou atrasando um pouco, segundo a parábola. Vocês já vão entender o porquê. Foram todas tomadas de sono e adormeceram. Esse tardando o noivo é o período de apostasia.
é o período que as pessoas não vão ter noção nenhuma durante a tribulação de noção de tempo. Não vão. Tá? Pode ter certeza disso. E é por isso que elas vão o quê? Adormecer. Todas elas, ó, foram todas tomadas de sono. Veja, quem dormiu aqui não foi só as nécias, as prudentes também. E hoje você vê a igreja num estado terrível, cara. Por mais que ela continue sendo igreja, a igreja sempre vai ser igreja. Os salvos, os eleitos, sempre vão ser os salvos, os eleitos. Entretanto, eles acabaram dando uma dormida aqui. Veja, foram todas as virgens, bodes e ovelhas, joio e trigo, justos e injustos, foram tomados de sono e adormeceram. A igreja está dormindo. Não é que a igreja é ímpia, não é que a igreja vai ser condenada, não é que a igreja está vivendo em iniquidade, porque a igreja não vive em iniquidade, os bodes é que vivem. Entretanto, a igreja está dando vacilos. A igreja está dando vacilos. O comportamento hoje da igreja, quando eu falo igreja, meu irmão, o que é a igreja? Do grego eclesia, Colossenses 1:24, o corpo do Messias, que é o quê? Conjunto de eleitos. Do grego eclectos, Mateus 24:24. Isso é igreja. Eclesia, conjunto de eclectos, conjunto de eleitos. Os eleitos, a igreja, quando eu falo isso, é todos os eleitos no mundo inteiro. Todos os que creem no Messias de fato, no mundo inteiro. Todos os que de fato se arrependeram, no mundo inteiro. Entretanto, eles estão vacilando. É o que a parábola está dizendo. Tá? Agora, logicamente, você vê que os bodes, ou seja, os ímpios, que se acham igreja, estão extremamente piores. Você vê isso pelas obras, palavras, ações e pensamentos externados ou manifestados também em maus comportamentos, más obras, maus frutos. Estão muito piores. Então, veja, sinal fortíssimo do fim dos tempos aqui. Verso 5. Sono. Sono da igreja. E os bodes com um comportamento extremamente avexante. Um grande sinal. Foram todas tomadas de sono e adormeceram. Aqui não está falando que dormiram, aqui não está falando que morreram, tá? Esse sono aqui não é morte. Veja, mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo, saí ao seu encontro. Meia-noite por quê? Como eu falei antes, é uma questão de que o Messias vai vir quando ninguém espera. Entenda isso. Por isso a exortação à vigilância. Você precisa estar vigilante. Ouviu-se um grito. O que é ouviu-se um grito? É o grande chamado final para a volta do Messias. É quando o Messias volta. Por isso que diz aqui, eis o noivo. Isso aqui corrobora com 1 Tessalonicenses 4, 15, 17. Que fala lá com grande clangor de trombeta. Também Mateus 24 vai tratar disso aí, né? O Messias vai voltar. Sair ao seu encontro. Ou seja, chegou a hora. Só que aquelas virgens estavam dormindo. Verso 7. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. Ou seja, elas chegaram lá e para encontrar-se com o noivo, você tem que ter luz, lâmpada. O que aconteceu aqui? Veja que todas aquelas virgens se levantaram, tá? Bodes e ovelhas.
Sim, vai ter muito bode até o final da tribulação. E vai ter algumas ovelhas também vivas até o final da tribulação. Não muitas, mas vai ter. Porque 1 TS 4:15-17 fala isso. Verso 8 diz então aqui. E as nécias, ou seja, os bodes, disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Elas não tinham o Espírito. Quando o Messias voltar, todos os bodes, meu irmão, que se acham hoje salvos, cristãos, mas não são, no fundo não são, vão querer alcançar a salvação de alguma forma e não vão conseguir. Ao ponto de talvez, eu não sei nem se vai dar esse tempo, né, cara? Porque isso aqui é uma parábola, na verdade. E então, vai ser talvez de uma outra forma, mas basicamente esse versículo está querendo dizer que os ímpios vão querer se salvar, mas não vão conseguir. Vão querer o Espírito, mas não vão conseguir. É isso que diz aqui. As lâmpadas estão se apagando. Claro, não tem o Espírito. Os anjos não vão arrebatar os bodes, só os realmente convertidos. É isso que significa, tá? Verso 9. Mas as prudentes responderam. Ou seja, os salvos vão responder: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. E diante aos que o vendem e comprai-o. Isso aqui é um texto bem difícil de se entender, porque é profético, não aconteceu ainda, vai acontecer, e é uma parábola. Então tem grandes dificuldades de se compreender de fato o que está escrito aqui, o que significa realmente isso. Porque não, é óbvio que isso aqui não é literal. Ó. Não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Isso aqui não vai acontecer assim. Não tem como faltar espírito no salvo. Então, isso aqui é uma parábola, tá, pessoal? E eles vão dizer, ide, ou seja, vão lá. E tentem comprar o azeite daqueles que vendem. Ou seja, é uma alusão às pessoas, os bodes vão tentar, de alguma forma, adquirir o espírito, mas não vão conseguir. Será que vão consultar falsos profetas? Será que vão consultar falsos mestres aqui no último dia? Não sei. Não sei mesmo. Tá? Porque vai ser um dia muito, muito diferente. Tá? Ou seja, vão tentar ser salvos de uma outra forma e não vão conseguir. É pela graça. Não tem como comprar. Tá? Verso 10. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. Basicamente é uma parábola, uma história, que quando esses bodes vão tentar se salvar de alguma forma, não vão conseguir. E o noivo, o Messias, vai chegar, vai voltar, e só vai subir para as bodas, para a glorificação, as prudentes, os salvos. As que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Veja, bodas aqui é então o tribunal de Cristo, conhecido assim na Bíblia, né? Tribunal do Messias, onde vai ser dado os galardões. E no momento que o Messias volta, aí que fecha a porta. Então o arrebatamento não pode ser antes da tribulação. Porque essa volta do Messias aqui se dá no final da tribulação. Fechou-se a porta quando? Só quando o Messias volta no final. Essa porta não abre novamente. Verso 11. Mais tarde chegaram as virgens nécias, os bodes aqui, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Você vê alguma semelhança aqui com Mateus 7? Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, não pregamos em teu nome, profetizamos em teu nome, expulsamos demônios em teu nome, fizemos milagres em teu nome, curamos em teu nome.
Vocês disseram, Senhor, mas eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, malditos, vós que praticais a iniquidade. Nunca vos conheci. Está aqui. As virgens nécias, todos os bodes, falsos mestres, falsos profetas, falsos pastores, falsos cristãos, que não vivem o evangelho, vão, no dia da volta do Messias, vão clamar, vão implorar, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Vão reconhecer que ele é o Messias, porque todo o joelho se dobrará. Entretanto, o Messias vai dizer, nunca vos conheci. Vocês nunca tiveram comunhão comigo. Vocês nunca se arrependeram. Vocês iam para as denominações barganhar com uma divindade que vocês chamavam de Papai Noel. Se não chamava, pelo menos considerava. Chamavam de Deus. Vocês nunca me conheceram. E eu também nunca vos conheci. Vocês viviam na iniquidade. Vocês vão dizer, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Não vou abrir, não. Está aqui, verso 12. O Messias respondeu o noivo, em verdade eu vos digo que não vos conheço. Referência a Mateus 7:23. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Meu irmão, isso aqui é um alerta para todo mundo. Você que se acha salvo, você que se considera igreja, cuidado, cara. Como é que você está vivendo? Quais são suas obras? Quais são seus frutos? É digno de arrependimento? Ou você vive igual um imoral? Todos os dias cometendo delitos, pecados, iniquidades, deliberadamente. Você obedece o que o teu mestre falou? Se é que você considera o Messias como teu mestre? Sério? Cadê a evidência? Eu quero saber da evidência. O Messias está olhando para a evidência. E não porque sai da tua boca, não. Apenas. Porque também tem palavras que ele falou que toda... Não vos enganei, não. De toda palavra frívola que o ser humano disser, delas dará conta do juízo. Então cuidado, amigo. Você acha que é brincadeira isso aqui? Tu acha que é brincadeira, meu irmão? Um monte de gente vai dizer Senhor, Senhor. Deixe-nos entrar no céu. Deixe-nos entrar para Nova Jerusalém. Nos salve, Senhor. Tu és o Messias. Curamos em teu nome. Expulsamos demônio em teu nome. Pregamos em teu nome. Vai dizer, mas eu acreditei no Senhor. Eu sabia da sua existência. Isso é muito pouco. Até os demônios creem e tremem. Tem noção disso? Tem noção dessa realidade? Que tipo de evangelho tu está vivendo, cara? Talvez nem seja o evangelho. Eu estou falando para todo mundo aqui. Porque quando o Messias voltar, vai haver prestação de conta. Louco, amanhã pedirão a tua alma o que tens preparado para quem será. E aí, cara? Aí você pega hoje a tua vida e faz uma retrospectiva. Quais são as suas obras, amigo? Tuas obras evidenciam que tu é salvo? Sério? Baseado em quê? No teu achismo? Vai na Bíblia, vê se o que está na Bíblia lá está corroborando com a sua salvação. Qual é o seu estilo de vida diário? É difamar pessoas? Perseguir pessoas? Atacar pessoas? Difamar, caluniar pessoas? Injuriar? Cometer crime contra pessoas? Esse é o teu estilo de vida? Tu nunca se converteu. O teu estilo de vida é odiar cristãos? Tu nunca serás salvo, se tu não se arrepender. O teu estilo de vida é mentir? É enganar? Tu nunca foi salvo. O teu estilo de vida é viver de golpe? Nunca entrará no reino do céu se tu não se arrepender. O teu estilo de vida diário é viver igual ao mundo? Satisfazer as tuas vontades e concupiscências? Ora, o mundo passa e a sua concupiscência.
Somente aquele que faz a vontade do Pai que permanece para sempre. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aí eu vejo hoje as pessoas, cara, amando muito mais o mundo do que o Criador. Sendo mais amigos do mundo do que do Criador. Infiéis. Não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra o Criador? Aí eu vejo, cara, hoje as pessoas... Sério, cara, vamos falar a verdade aqui. Nossa, meu... Cultuando o próprio corpo na internet. Nó, que legal, cara. O teu Deus é o teu corpo. Desculpa te informar. Eu tô falando pra todo mundo aqui. Doa quem doer. Doa quem doer. Eu não tenho rabo preso com ninguém, camarada. Eu devo contas ao Criador. Só pra esse. E eu prego não pra agradar homem. Todo mundo que vive para satisfação egoísta, egocêntrica, carnal nessa vida, jamais foi convertido. Vai chegar aqui nesse dia do julgamento e vai ouvir o terror. O Messias vai dizer, não vos conheço. Tu tá preparado para isso, cara? Tu já imaginou? Tu chegar nesse momento, todo felizinho. Eu sei da existência do Messias, eu sei que o Criador existe. Olha que eu leio a Bíblia. Os fariseus também lia e era chamado de filho do diabo. João 8. E aí? Vai chegar lá, amiguinho, com toda a tua pompa, com todo esse teu pensamento carnal. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Que liberdade, amigo? Liberdade do pecado. Justamente desse teu estilinho de vida hipócrita que tu tá tendo. Converta-se. Não é liberdade para viver na iniquidade, não, infeliz. É pelo contrário. É liberdade do pecado para você viver em santificação. Aquele que quiser me seguir, o Messias falou, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que eu estou vendo é totalmente o contrário. Não estou vendo as pessoas carregar sua cruz, não. Não estou vendo as pessoas negar a própria vontade, não. Pelo contrário, o que eu estou vendo as pessoas é realizar a própria vontade carnal. Tem gente hoje que se diz teólogo, por exemplo, se diz salvo, se diz cristão. Sério? Mas tá lá. Recheado de videozinho ridículo, pífio e inútil. Academia. Sério, cara? Sério. Satisfazendo suas vontades carnais. Nunca foi salvo. Mas vive para condenar os outros de erros que já se arrependeram. Sabe de uma coisa aqui, amigo? Tem pessoas que erraram no seu passado e erraram muito feio. E se arrependeram e vão ser salvas. E você, que nunca se arrependeu e só sabe acusar os outros e caluniar os outros como um verdadeiro filho do diabo, nunca se arrependeu, se acha salvo e vai ser condenado. A prostituta arrependida vai ser salva. Pessoas que erraram gravemente, como Davi, que mandou matar Urias, adulterou com a esposa dele, Batseba, se arrependeu, salvo. Quem é você para julgar alguém? Se você vive 300.000 vezes pior do que tudo que você acusa nos outros, seu hipócrita. Tira a primeira trave gigantesca de 1 bilhão de quilômetros do teu zóio podre para depois querer remover o pequeno cisco do olho do teu irmão. Hipócrita. Quem é você para odiar quem se arrependeu?
Quem é você para julgar quem se arrependeu? Quem é você para acusar quem se arrependeu? Seu filho do diabo. Eu quero ver você obedecer o que o Messias falou. Ele falou em João 14, João 15 ali, em todo aquele contexto de perícope. Se me amais, praticais os meus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que conhece os meus mandamentos e os pratica, esse é o que me ama. Agape. Você ama o Messias? Porque depois ele fala, aquele que me ama, pratica os mandamentos, então eu venho até ele e habito nele, eu e o Pai faremos nele morada. Cadê que o Messias e o Pai estão fazendo morada nessas pessoas que vivem piores que ímpios? Não está. E a evidência é essa. Por viverem piores que ímpios, é sinal que o Espírito não está neles. Mas outros espíritos demoníacos. Simples assim. A pessoa que está mais preocupada com seu corpo, com suas satisfações egoístas e carnais, tu acha que o espírito está nessa pessoa? Cadê a evidência bíblica disso? A evidência bíblica é justamente o contrário. A pessoa tem uma vida piedosa. A pessoa tem uma vida de arrependimento. Essa é a evidência do salvo. A pessoa tem uma vida em justiça. Essa é a evidência do salvo. Apresenta bons frutos. Essa é a evidência do salvo. O que você vê hoje aí? Nesses ditos crentes de hoje, mas que não são. Você vê impiedade, difamação, injúria, calúnia, falsa acusação, falso testemunho, mentira, hipocrisia. Maus frutos, maus comportamentos, palavras malditas. Tem nada do Espírito aí. Qual é o seu estilo de vida, amigo? Será que você não vai ouvir aqui, ó, nesse momento, isso aqui? No dia do julgamento, quando o Messias voltar, você vai clamar, Senhor, Senhor. Muitos vão. Muitos vão. O Messias falou isso em Mateus 7. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor. O que ele vai dizer? Nunca vos conheci. Não vos conheço. Detalhe, ele fala muitos, não poucos. Você sabia, amigo, que a maioria das pessoas que se dizem ou se consideram salvas, crentes ou cristãs, vão ouvir isso aqui? Não vos conheço. Você sabia disso? Porque o que te salva, amigo, é a misericórdia do Criador. Não é você, não. Não é teu achismo, não. Não é porque você se acha um teólogo, um debatedor, até um pastor, ou até mesmo um crentezinho religioso que vai ali todo domingo, sei lá onde, mano, em missa, em denominação, sabe, sei lá o que você faz. Você vai pro monte, mano, não importa nada disso, cara. Tá? Isso não importa nada. A salvação não é por obras, amigo. Você ainda não entendeu o evangelho, não. Você ainda não entendeu o evangelho, é graça. É ele que te salva, não é você não. Você é incapaz de se salvar. Então ele vai dizer aqui, ó, não vos conheço. E a maioria vai ouvir isso. A maioria das pessoas vai ouvir isso aqui. Tem noção disso? O Criador, amigo, não está ligado a números. Eu provo isso para você. Mateus 7. Verso 13 e 14. O que diz lá? É bom você decorar, hein? Mateus 7 é um capítulo muito importante. Entrai pela porta estreita.
Porque larga é a porta espaçoso o caminho conduz para a perdição. E são muitos os que passam por ela. E porque estreita a porta e apertado o caminho conduz para a salvação. E são poucos os que acertam com ela. Poucos serão salvos. O Criador não está ligado a números, o Criador não quer salvar a todos. Esqueça esses pensamentos arminianos heréticos da sua cabeça. Isso não existe. Entrai pela porta estreita. Muitos serão condenados. Poucos serão salvos. Simples assim. E não adianta vir aqui com um textinho de Timóteo para dizer que ele deseja que todos sejam salvos. Ele está falando de classe. E não de todos sem exceção. Então, verso 13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Ninguém sabe o dia nem a hora, óbvio. Inclusive nem o filho. O próprio Messias falou isso aí. A respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o filho, mas somente o Pai que está no céu. Aqui está falando da volta do Messias. Um adendo aqui. Ainda tem imbecil que vê eu falar sobre certas coisas apocalípticas, arrebatamento, ou algumas outras coisas que não tem nada a ver, às vezes. E os idiotas querer comentar lá, esse Rômulo é herege, nem o filho sabe o dia e a hora, e o Rômulo quer... Quando que eu disse que eu estou falando do dia e da hora do Messias voltar? Isso aqui é o Bostil? O que é, meu? As pessoas têm um QI negativado, cara, não é possível! Eu vou começar a fazer vídeo só em inglês e espanhol, cara, sério. Não dá, Olha aqui, cara. Sério, vou falar a verdade. O canal tem mais de 500 mil inscritos aqui e esses vídeos bíblicos batem 3 mil views estourando no máximo. Por quê? Porque ninguém quer Bíblia, cara. O meu outro canal lá, o Rômulo Marasquim, tem menos inscritos. Vai bater agora 400 mil inscritos, tem 100 mil inscritos a menos. Mas cada vídeo que eu posto é 20 mil views. Porque eu falo de outras coisas, curiosidades, geopolítica, sistema, etc. Aí você quer, né? Tá aí, mais um exemplo. Mais um exemplo que a porta é estreita, amigo. Verso 14 aqui. Então, deixa eu falar aqui ainda no verso 13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Ou seja, ele está exortando para as pessoas vigiarem, porque sem a vigilância vai ser pior ainda, tá? Vigiar é o quê, pessoal? É você ficar firme no evangelho. Continue no evangelho. 14. Pois será como um homem que, ausentando-se... Peraí. Depois é dos talentos. Só um pouquinho, então. Aqui. Então, aqui, pessoal. Agora a gente vai, então, continuar na parábola dos talentos. Só que vai ser no próximo vídeo. Aqui, está aqui. Mateus 25, 14 a 30. Nós vamos ver, então, no próximo vídeo sobre a parábola dos talentos. Ok? A gente vai entendendo no próximo vídeo. Não perca aqui no canal. Beleza. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, deixa o joinha, isso ajuda muito no engajamento, ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. O YouTube acaba desinscrevendo pessoas que não assistem o vídeo até o final e nem dá like. Me siga nas redes aí, Rômulo Marasquim, no Instagram e Telegram. O Telegram vai estar aqui no primeiro comentário fixado no topo, juntamente com o link da playlist completa. E, além disso, não se esqueça de compartilhar esse vídeo, convidar mais pessoas a se inscrever no canal e aproveitar essa playlist, que ainda tem muito. A gente vai ainda entender todo o Apocalipse, versículo por versículo. Beleza? É isso, grande abraço, que Deus abençoe.